A história da Teresa vai te comover. Um milionário engravida sua cozinheira e faz de tudo para que ela perca o bebê. Durante anos, ele despreza o filho e destrata a mulher, até que o destino vira o jogo. Roberto Almeida fez de tudo para matar o filho que a cozinheira esperava. Empurrou ela escada abaixo, deu remédios abortivos escondidos no suco, rezou todas as noites para que o bebê nascesse morto. Durante 10 anos, desprezou mãe e filho como se fossem lixo, até o dia em que precisou daquele menino para continuar vivo. E a vida cobrou, com juros, o preço da crueldade. Era 2008. São Paulo vivia a explosão imobiliária e Roberto Almeida, 42 anos, surfava na onda. Dono de construtora que erguia prédios de luxo, apartamentos de milhões, coberturas com vista para o parque. Ele tinha tudo. 3 carros importados, mansão em condomínio fechado com segurança 24 horas, relógio suíço que custava mais que casa popular e um ego do tamanho do Brasil. Teresa Santos tinha 28 anos, cozinheira contratada para preparar as refeições da semana. Entrava às 6 da manhã, saía às 3 da tarde. Ganhava R$ 1.200 por mês, menos que o jardineiro, menos que a diarista. Mas precisava muito. Ela morava com a avó doente num barraco de Paraisópolis, telhado de zinco que esquentava no verão, paredes de madeira que tremiam com vento forte, cheiro constante de esgoto subindo da viela. Mas era lar e era tudo o que tinham. Roberto mal olhava para Teresa. Ela era invisível, como todos os empregados. Ele gritava a ordem sem olhar para o rosto dela. "O café está frio. Esse arroz está sem gosto. Você apaga para quê?" Teresa abaixava a cabeça, pedia desculpas e refazia tudo, porque precisava do emprego, porque a avó precisava de remédio, porque não tinha escolha. Foi numa noite de dezembro que tudo mudou. Roberto chegou bêbado de uma festa, 3 da madrugada, cambaleando pelos corredores de mármore. Teresa tinha ficado até tarde terminando de limpar após jantar especial. Ela estava guardando as panelas quando ouviu os passos, pesados, arrastados. O coração acelerou. Algo na forma como ele entrou na cozinha a assustou. O cheiro de uísque caro misturado com perfume de outra mulher. Os olhos vermelhos, vidrados, o sorriso torto que não era sorriso. "Ainda está aqui?" ele disse, as palavras pastosas. "Estava terminando, senhor. Já vou embora." "Não precisa ter pressa." O tom era diferente, perigoso. Teresa sentiu o medo subir pela espinha, deu um passo para trás. Ele deu 2 para frente. "Senhor Roberto, preciso ir, minha avó está esperando." "Sua avó pode esperar mais um pouco." O que aconteceu naquela cozinha, sob a luz fria do LED, Teresa nunca contou para ninguém, nunca conseguiu colocar em palavras, apenas guardou, no fundo da alma, no lugar onde se enterra a dor grande demais para existir em voz alta. Quando saiu da mansão às 4 da manhã, estava quebrada, caminhou pelas ruas desertas, as pernas tremiam, as lágrimas escorriam silenciosas, e uma única certeza martelava na cabeça: não volto nunca mais. Mas voltou. Porque no dia seguinte Roberto ligou. "Teresa, onde você está? O café não está pronto." A voz dele era normal, como se nada tivesse acontecido, como se aquela noite não existisse. E Teresa entendeu. Para ele, realmente não existia. Ela não era pessoa, era objeto que se usa e descarta. Voltou porque precisava do dinheiro. Voltou porque a avó estava pior. Voltou porque não tinha para onde ir. E Roberto? Roberto continuou tratando ela como sempre, invisível, útil apenas para cozinhar. Até 6 semanas depois, quando Teresa percebeu que a menstruação não veio e o enjoo matinal começou e o peito ficou dolorido e o mundo desmoronou. Teresa não nasceu quebrada. Quando criança, era alegre. Corria descalça pelas vielas de Paraisópolis. Brincava de boneca com caixas de leite. Ria alto, sonhava grande. Queria ser professora, ensinar crianças como ela, dar futuro para quem não tinha. Mas a vida tinha outros planos.
Aos 9 anos, o pai morreu. Acidente de trabalho na construção civil. Caiu do 10º andar. Não usava cinto de segurança. A construtora não fornecia. Não houve indenização. Apenas caixão barato e buraco na terra. A mãe enlouqueceu de dor. Começou a beber. Depois veio as drogas. Teresa, aos 12 anos, via a mãe definhar. Tentou ajudar, implorou, chorou, mas não conseguiu salvar. A mãe morreu quando Teresa tinha 14. Overdose num beco sujo. Encontraram o corpo 3 dias depois. Foi a avó, Dona Maria, que salvou Teresa. Pegou a neta, levou para o barraco. Aqui você vai crescer direito, com comida, teto e amor. Pode não ser muito, mas é nosso. A avó trabalhava lavando roupa, das 6 da manhã às 8 da noite. Mãos vermelhas, pele ressecada. Ganhava pouquíssimo, mas dividia tudo com a neta. Teresa teve que largar escola aos 15. Precisava ajudar. Começou como babá, depois faxineira. Aos 20, aprendeu a cozinhar. Virou cozinheira de casas de família. Ganhava mais, não muito, mas ajudava. Sonhava em juntar dinheiro, voltar a estudar, fazer faculdade, ser professora como sempre quis. Aos 25, tinha R$ 4.000 guardados, debaixo do colchão, em notas amassadas. 4 anos economizando, até a avó ter AVC. Ficou 3 meses no hospital. Contas chegaram. 4.000 não foram suficientes. Teresa vendeu tudo que tinha. Ficou com dívidas, mas a avó sobreviveu. Paralisia no lado esquerdo. Precisava de remédios caros todo mês. Fisioterapia 2 vezes por semana. Fraldas geriátricas. Teresa trabalhou dobrado. 2, às vezes 3 empregos. Dormia 4 horas por noite, mas mantinha a avó viva, com dignidade, com amor. Foi assim que chegou à casa de Roberto Almeida, através de indicação. Ele pagava melhor que outros patrões. 1.200 contra 800 que ela ganhava antes. A diferença comprava os remédios da avó. Por isso aguentou. Aguentou os gritos, as humilhações, o desprezo. Porque precisava. Porque a avó dependia. Porque não tinha escolha. E quando acordou naquela manhã, 6 semanas depois daquela noite que nunca existiu oficialmente, e vomitou tudo que tinha no estômago, Teresa soube. Soube que o pesadelo estava apenas começando. Fez 3 testes de farmácia, todos positivos. 2 linhas azuis gritando verdade que ela não queria aceitar. Sentou no chão do banheiro minúsculo e chorou até não ter mais lágrimas. Porque sabia que Roberto negaria, sabia que ninguém acreditaria nela. Empregada contra patrão milionário, pobre contra rico, negra contra branco, a história já estava escrita. E ela sempre perdia. Mas havia algo crescendo dentro dela, algo que não pediu, algo que não queria, mas que era. E apesar de tudo, algo dentro de Teresa, algo antigo e profundo como raiz de árvore, decidiu: vou proteger essa vida, nem que me custe tudo. Teresa escondeu a gravidez por 3 meses. Usava roupas largas, prendia o enjoo quando estava na mansão, vomitava escondida no banheiro dos fundos. Mas cedo ou tarde, a verdade aparece. Foi a esposa de Roberto quem notou primeiro. Andréia, 40 anos, magra como modelo, cirurgias plásticas que não escondia. Ela entrou na cozinha numa manhã. Os olhos afiados percorreram Teresa. Está grávida? Não era pergunta, era acusação. Teresa gelou. Estou, senhora. De quem? A pergunta tinha armadilha. Teresa sabia. Se dissesse a verdade, seria demitida na hora. Talvez pior. De um namorado, senhora, mas terminamos. Andréia deu um sorriso frio. Acho melhor você pedir demissão. Mulher grávida dá problema. Enjoo, fraqueza, depois licença maternidade. Não quero isso aqui. Teresa sentiu o pânico. Por favor, senhora, preciso muito desse emprego. Prometo que não vai atrapalhar.
Vou trabalhar até o último dia. Não quero. Pegue suas coisas e vá. Foi quando Roberto entrou. Tinha ouvido a conversa. O rosto estava diferente, pálido. Os olhos não encontravam os de Teresa. Espera, ele disse para a esposa. Deixa ela ficar, até arrumar outra cozinheira. Andréia franziu a testa. Por quê? Porque é difícil achar boa cozinheira e ela cozinha bem. A esposa saiu, irritada. Roberto ficou. Teresa lavava panelas, as mãos tremendo sobre a água quente. De quantos meses? A voz dele saiu baixa. Teresa não se virou. 3. É meu? O silêncio foi resposta. Roberto deu 3 passos, ficou perto demais. O cheiro de perfume caro invadiu as narinas dela. Você vai tirar. O quê? Esse filho. Vou pagar. Clínica particular, anestesia boa. Ninguém precisa saber. Teresa finalmente se virou. Olhou nos olhos dele. Não vou. Não é pedido, é ordem. Não vou matar meu filho. A bofetada veio tão rápida que ela não viu. O som ecoou pela cozinha. A bochecha ardeu, gosto de sangue na boca. Você vai fazer o que eu mandar, ou perde o emprego. E garanto que nunca mais trabalhe em casa de família em São Paulo. Vou destruir sua reputação, dizer que você rouba, que usa drogas, que é louca, ninguém vai te contratar. E sua avó, como vai pagar os remédios dela? Cada palavra era apunhalada. Teresa segurou o balcão para não cair, as lágrimas queimavam. Então, ele pressionou. Não, ela sussurrou. O quê? Eu disse não. Pode me demitir, pode destruir minha vida, mas não vou matar meu filho. Roberto ficou vermelho, a veia do pescoço saltou. Você vai se arrepender. E ele cumpriu. Durante os meses seguintes, fez de tudo, absolutamente tudo. Colocou remédio abortivo no suco de Teresa. Ela tomou sem saber. Teve sangramento, cólicas horríveis, correu para o hospital público, passou a noite em observação. O bebê resistiu. Mandou ela subir escada alta para pegar coisa no sótão. Depois, no momento que ela descia, empurrou. Teresa rolou 12 degraus, bateu as costas, a barriga, tudo. Ficou internada 3 dias. O bebê resistiu de novo. Trancou ela no porão gelado durante a noite inteira, dezembro, meio de inverno. Teresa ficou tremendo, abraçada à própria barriga, rezando, chorando, implorando para o bebê aguentar. E aguentou. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. Andréia descobriu tudo. Não em detalhes, mas o suficiente. Esse filho é seu, não é? Ela confrontou Roberto. Não. Mentira. Sei quando você mente. Por que está fazendo isso com ela? Porque não quero bastardo arruinando minha vida. Então, paga a pensão e manda ela embora. Não. Quero que ela perca esse filho e depois suma. Andréia olhou para o marido como se visse monstro. E era. Ela estava casada com um monstro. Mas não fez nada. Porque divórcio significava perder metade, e ela gostava demais do dinheiro. Então virou o rosto e fingiu não ver. Teresa resistiu. Aos 7 meses, barriga enorme ainda trabalhava. Desmaiava de exaustão. Roberto não deixava ela sentar. Grávida de vagabundo trabalha em pé. Aos 8 meses, ela já não conseguia mais. As pernas inchadas, pressão alta, dores constantes. O médico do posto disse que era gestação de risco, precisava repouso. Roberto riu. Repouso? Aqui? Você trabalha até cair. E ela quase caiu. Aos 8 meses e meio teve pré-eclâmpsia. Desmaiou na cozinha, bateu a cabeça na quina da pia. Sangue escorreu pelo chão de porcelanato. Foi Andréia quem chamou a ambulância, não por piedade, por medo de processo. Lucas nasceu prematuro, 1 mês antes, cesárea de emergência. Pesava 2,5 kg, pequeno, frágil, mas vivo. Milagrosamente vivo. Quando Teresa acordou da anestesia e viu o filho na incubadora, chorou. Chorou de alívio, de amor, de gratidão por ele ter resistido. Resistido a remédios, quedas, frio, fome, desespero. Você é forte, meu filho, mais forte que tudo.
e eu vou te proteger, juro. Roberto não visitou o hospital, nem ligou. Quando Teresa voltou, 15 dias depois, com Lucas nos braços, ele olhou para o bebê como se fosse inseto. Ele vai morar aqui? A voz tinha nojo. Não tenho onde deixar, senhor. A avó não consegue cuidar sozinha. Então fica, mas não quero ouvir choro. Não quero ver ele pela casa. E você trabalha igual. Gravidez acabou. Privilégio também. Teresa improvisou o berço no quartinho dos fundos. 3 metros quadrados sem janela. Cheirava a mofo e umidade, mas era abrigo. Acordava às 5. Amamentava Lucas. Às 6 já estava na cozinha. Trabalhava com o bebê amarrado nas costas. Lucas chorava. Ela cantava baixinho para acalmar. Roberto gritava quando ouvia. Cala essa criança! Teresa tampava a boquinha do filho. Sussurrava desculpas. Perdoa, meu amor. A mamãe precisa que você fique quietinho. Lucas cresceu assim, em silêncio forçado. Aprendeu cedo que chorar trazia problema, que existir era incomodar, que precisava ser invisível. Aos 2 anos, já entendia. Quando via o pai, se encolhia, escondia atrás da mãe. Os olhos grandes, assustados. Roberto nem olhava, passava reto, como se Lucas fosse móvel. Aos 4, Lucas perguntou, Mãe, por que o homem me odeia? Teresa sentiu o coração se despedaçar. Ele não te odeia, filho. Ele só não sabe amar. Ele é meu pai? A pergunta que Teresa temia. É, mas pai não ama filho? Deveria, mas nem todo mundo sabe fazer isso. Lucas ficou quieto. Depois, com voz pequena. Eu te amo, mãe. Teresa o apertou no abraço e chorou onde ele não via. Os anos passavam. Roberto continuava cruel. Não batia em Lucas, mas fazia pior. Ignorava, desprezava, tratava como nada. Quando Lucas fez 6 anos, quis aprender a ler. Teresa não tinha dinheiro para escola particular. Colocou em pública, longe meia hora de ônibus. Lucas ia e voltava sozinho, 6 anos caminhando por ruas perigosas, porque Teresa não podia sair do trabalho. Um dia, Lucas trouxe desenho da escola. Desenhou a família, ele e a mãe, só os 2. Teresa pendurou na geladeira. Roberto viu por acaso. Arrancou, rasgou em pedaços. Não quero ver essas porcarias pela minha casa. Lucas viu, não chorou, mas algo morreu nos olhos dele naquele dia. A esperança de que um dia o pai o amaria. Aos 8 anos, Lucas perguntou de novo. Mãe, por que a gente não vai embora? Para onde, meu filho? Qualquer lugar, longe dele. Teresa queria, Deus sabia o quanto queria, mas não tinha como, não tinha dinheiro guardado, não tinha outro emprego. A avó tinha piorado, precisava de mais remédios. E Roberto, com toda a crueldade, pagava em dia. 1.200 que mantinham 3 pessoas vivas. Era prisão, mas era sobrevivência. Aos 9, Lucas parou de perguntar, parou de desenhar famílias, parou de sonhar que o pai mudaria. Apenas existia, quieto, invisível, silencioso, um fantasma de criança. Foi aos 10 anos que tudo mudou. Lucas estava brincando no quintal quando Roberto gritou, Sai daí, vai brincar longe, tenho visita importante. Lucas correu, mas tropeçou, caiu de cara no chão, arrancou o dente da frente, sangue escorreu. Roberto viu e riu, riu alto, sem piedade. Olha o bastardo desdentado, parece mendigo. Lucas olhou para ele, e pela primeira vez havia algo além de medo nos olhos. Havia raiva, uma raiva pequena, mas crescendo. Uma raiva que um dia seria vingança ou justiça. 2 semanas depois do dente, Roberto desmaiou. No escritório, meio da reunião. Caiu da cadeira, bateu a cabeça. Quando acordou no hospital, tinha convulsionado. Fizeram exames, tomografia, ressonância, sangue, tudo. O médico entrou no quarto com cara fechada. Andréia estava lá. Doutor, preciso falar sério. Ele contou.
Rim. Os dois estavam falhando. Doença autoimune rara, agressiva. Em 6 meses, não funcionariam mais. Precisava de transplante. Urgente. E a lista de espera? Roberto perguntou. Existe, mas demora. Anos às vezes. O ideal é doador vivo, parente compatível. Fizeram testes em Andréia, não era compatível. Testaram a irmã de Roberto, também não. O irmão estava morto há 5 anos. Pais, idem. Tem filhos? O médico perguntou. Roberto ficou branco. Não. Tem certeza? Às vezes até filho distante? Eu disse que não, mas Andréia falou. Tem sim, o menino, o filho da cozinheira. O silêncio que caiu foi de bomba explodindo. Roberto olhou para a esposa com ódio. Ele não é meu filho. É sim, todo mundo sabe, menos você que finge não saber. O médico interveio. Olha, independente da situação, se existe possibilidade, não existe. Senhor Roberto, o senhor está morrendo. Em 6 meses, sem transplante, suas chances são 0. Se esse menino for seu filho, há 50% de chance de compatibilidade. Vale testar. Roberto ficou 3 dias internado. 3 dias pensando. Odiava Lucas. Odiava tudo sobre aquele menino. A existência dele era insulto. Mas morrer era pior. Chamou Teresa no hospital. Ela chegou ainda com o uniforme, o cheiro de alho e óleo na roupa. Lucas veio junto, de mão dada com ela. Preciso falar com você, Roberto disse. Sozinha. Teresa olhou para Lucas. Fica aqui, filho, não demoro. Entraram no quarto. Roberto estava pálido, tubos no braço. Parecia menor, mais frágil. Teresa sentiu algo estranho. Não pena, mas algo próximo. Estou morrendo, ele disse, sem rodeios. Sei, a senhora Andréia me contou. Os rins estão parando. Preciso de transplante. E o médico diz que Lucas pode ser compatível. Teresa ficou paralisada. Lucas, seu filho. O filho que esse homem tentou matar, tentou abortar, desprezou durante 10 anos. Agora precisava dele. A ironia era tão brutal que quase doía. Você quer que eu deixe testar em meu filho? Sim. Para salvar você? Sim. O homem que me empurrou escada abaixo quando eu estava grávida? Roberto desviou o olhar. Eu sei o que fiz. Sabe? Sabe mesmo? Sabe que dormi no hospital rezando para o meu filho não morrer? Sabe que passei 9 meses com medo de perder ele por sua causa? Sabe que meu filho cresceu achando que não merecia existir porque o pai dele o desprezava? Sabe disso tudo? As lágrimas escorriam agora, todas as que ela segurou durante 10 anos. Sabe, quantas vezes pensei em te matar? Quantas vezes segurei faca na cozinha e imaginei enfiando no seu peito? Não fiz porque meu filho precisa de mãe, não de mãe presa por assassinato. Mas pensei, todo dia, durante 10 anos. Roberto não respondeu, apenas olhava para as próprias mãos. E agora, você quer que eu salve você, usando meu filho? O filho que você quis morto? Talvez você conheça alguém que já viveu algo parecido. Compartilhe esse vídeo com quem também vai gostar. Eu imploro, Roberto sussurrou. E pela primeira vez em 10 anos, suas vozes estavam iguais. 2 pessoas desesperadas, não patrão e empregada, humanos, quebrados. Vou pensar, Teresa disse, e saiu. Lá fora, Lucas esperava, sentado no chão do corredor, desenhando no caderno. Quando viu a mãe, se levantou. Mãe, está chorando? Estou. Por quê? Teresa ajoelhou na frente dele. Segurou o rosto do filho entre as mãos. Aquele rosto que era metade dela, metade de Roberto. Aquele menino que resistiu a tudo, que sobreviveu quando todos queriam sua morte, que cresceu forte apesar de tudo. Lucas, preciso te contar uma coisa, e você precisa ser muito forte para ouvir. Teresa contou tudo. Não tudo. Uma criança de 10 anos não precisa de certos detalhes, mas contou o essencial, que Roberto era o pai biológico, que tentou fazer ela perder o bebê, que nunca quis ser pai, que desprezou Lucas desde sempre,
e que agora estava morrendo e precisava de Lucas para viver. O menino ouviu em silêncio, os olhos grandes processando. Quando ela terminou, ele perguntou apenas: "Ele pediu desculpas?" A pergunta era tão simples, tão devastadoramente simples. "Não, meu amor, ele não pediu." Lucas acenou, como se já esperasse. "E você quer que eu doe?" "Não sei. A decisão não é minha, é sua. Você é quem vai passar pela cirurgia. Você é quem vai doar parte do seu corpo. Então, você escolhe. E se eu não quiser? Não faço. E ninguém vai te julgar. Você não deve nada a esse homem." Lucas ficou quieto. Depois perguntou algo que Teresa não esperava. "Se eu doar e ele sobreviver, ele vai me amar?" O coração dela se partiu em 1000 pedaços, porque sabia a resposta, e a resposta doía. "Não sei, meu filho. Talvez, ou talvez não. Pessoas não mudam fácil, e algumas nunca mudam. Então, por que eu doaria?" Boa pergunta, a melhor pergunta. Teresa pensou muito, e respondeu com a única verdade que tinha. "Porque você não é como ele. Você tem coração. E às vezes a gente faz a coisa certa não porque a pessoa merece, mas porque nós merecemos ser melhores. Merecemos dormir em paz, sabendo que escolhemos compaixão, mesmo quando ninguém escolheu compaixão por nós." Lucas processou. 10 anos é jovem, mas 10 anos de sofrimento ensinam coisas. Ensinam que o mundo não é justo, que boas pessoas sofrem, que más pessoas prosperam. Mas também ensinam algo mais, que você escolhe quem quer ser, apesar de tudo, por causa de tudo. "Vou fazer", Lucas disse. "Tem certeza?" "Não, mas vou fazer, porque não quero ser como ele. Quero ser como você, mãe. Você que me salvou, mesmo quando todos queriam me matar. Se você conseguiu salvar alguém que não merecia ser salvo, eu também consigo." Teresa abraçou o filho e chorou. Chorou de orgulho, de dor, de amor imenso. Fizeram os testes. Lucas era compatível. 50% de chance, disseram, mas Lucas estava naquele 50%. As cirurgias foram marcadas, 2 semanas depois. Nesse meio tempo, Roberto quis falar com Lucas. "Não", Teresa disse. "Por quê?" "Porque você não merece ele. Se ele vai te salvar, será apesar de você, não por você. E você vai respeitar isso." Pela primeira vez, Roberto obedeceu. Andréia procurou Teresa na cozinha. "Por que está fazendo isso? Por que está deixando Lucas salvar ele, depois de tudo?" Teresa parou de picar cebola. O cheiro ardido queimava os olhos. Ou eram lágrimas? Difícil dizer. "Porque se eu deixar Roberto morrer, estarei usando meu filho como arma. E meu filho não é arma, é criança, é vida. E eu não vou transformar ele em instrumento da minha vingança. Ele merece ser livre disso. Livre da raiva, livre do ódio, mesmo que eu não seja." Andréia ficou quieta. Depois sussurrou. "Você é melhor que todos nós." "Não sou. Só sou mãe. E mãe protege filho, inclusive de se tornar o que os outros tentaram fazer dele." O dia da cirurgia amanheceu frio. Junho de 2018. Teresa e Lucas chegaram ao hospital às 6. Roberto já estava lá, em quartos separados. Antes de Lucas ser levado, Teresa entrou no quarto dele. O menino estava pequeno na cama hospitalar. Parecia ter 5 anos de novo, não 10. "Está com medo?" ela perguntou. "Muito. Eu também. Mas você é forte. Mais forte que qualquer um que conheço." "Mãe?" "Sim? Se eu morrer, não vai. Mas se... Lucas, olha para mim." O menino olhou. Os olhos castanhos iguais aos dela. "Você não vai morrer, porque você já sobreviveu a coisas piores. Sobreviveu à queda, a remédios, a frieza, a desprezo.
Uma cirurgia não vai te vencer. Você é mais forte que isso. E se ele não ficar bom depois? Se eu doar e não funcionar? Aí, você vai saber que tentou, e isso basta. Você não é responsável pelo resultado, é responsável pela escolha, e você escolheu bem. Levaram Lucas. Teresa ficou na sala de espera. Mãos trêmulas, coração acelerado. Rezou para todos os santos que conhecia, para os que não conhecia também. A cirurgia durou 8 horas. Primeiro, tiraram o rim de Lucas. Pequeno, mas saudável, forte como ele. Depois, implantaram em Roberto. Quando o médico saiu, Teresa se levantou num pulo. Como está meu filho? Estável. A cirurgia foi bem. Ele vai se recuperar. E o senhor Roberto? Também. O rim está funcionando. Foi sucesso. Teresa sentou. As pernas não seguravam mais. Sucesso. Lucas tinha salvo o pai. O pai que nunca o quis. Foi ver o filho primeiro. Ele estava dormindo, pálido, mas respirando. Teresa beijou a testa dele. Você é herói, meu filho, meu pequeno herói. Depois, contra toda a lógica, foi ver Roberto. Não por ele, mas porque precisava. Precisava dizer algo. Ele estava acordado, olhos abertos olhando para o teto. Quando viu Teresa, não falou. Ele está bem, ela disse. Sei, o médico contou. Ele salvou você. Sei. Silêncio pesado. Teresa se aproximou da cama. Ele fez por ele, não por você. Fez porque é bom, porque tem coração, porque é tudo o que você não é. Roberto fechou os olhos. Eu sei. Sabe mesmo? Sabe que seu filho de 10 anos é melhor homem que você jamais foi? Lágrimas escorreram pelos cantos dos olhos fechados. Roberto não abriu. Apenas deixou as lágrimas caírem. Eu tentei matá-lo, ele sussurrou. Tentou. Não merecia ser salvo. Não merecia. Mas foi. Porque meu filho é misericordioso. E agora você vai ter que viver com isso. Vai acordar todo dia sabendo que está vivo, porque uma criança que você desprezou durante 10 anos doou parte do corpo dela. Vai sentir esse rim funcionando e vai lembrar, todos os dias, que você deve sua vida a alguém que devia ter te odiado, mas escolheu amor. Teresa se virou para sair, mas antes disse uma última coisa. E se algum dia você tiver um pingo de humanidade, vai agradecer, não a mim, a ele, porque ele é seu salvador, em todos os sentidos. Saiu e não voltou. A recuperação foi lenta. Lucas ficou internado 1 semana. Voltou para casa frágil, mas vivo. Teresa pediu demissão, oficialmente para cuidar do filho, realmente porque não aguentava mais. Roberto ofereceu dinheiro, muito dinheiro, indenização, pensão, apartamento. Não quero, disse. Precisa, não do seu. Vou trabalhar, vou me virar, como sempre fiz, mas longe de você. Posso ver ele, ver Lucas. Quando ele quiser te ver, ele procura. Até lá, não. Foram embora, Teresa e Lucas, para o barraco de Paraisópolis, com a avó que ainda vivia. 3 num cômodo pequeno, mas era lar, e era livre. Roberto voltou para a casa grande e vazia. Andréia tinha pedido divórcio durante a internação. Não aguentou, não o quase-morte. O quase-morte ela aguentaria. Não aguentou ver a crueldade exposta, a vergonha de ser casado com um monstro. Roberto ficou sozinho, na mansão de 10 quartos, com cozinheira nova que não era Teresa, com piscina que ninguém usava, com carros que não enchiam vazio. E todas as manhãs, quando acordava, sentia o rim funcionando, o rim de Lucas, o menino que ele quis morto, pulsando vida no corpo dele. Levou 3 anos para Roberto juntar coragem, 3 anos vivendo com culpa corroendo como ácido, 3 anos acordando suado de pesadelos, sonhando com Teresa caindo da escada, com os olhos do menino, enormes, assustados, perguntando sempre, por que você me odeia, pai?
Foi numa tarde de sábado que ele foi. Subiu o morro, de carro próprio até onde dava, depois a pé, terno caro encharcado de suor, sapato italiano sujo de lama. Bateu na porta do barraco. A avó atendeu. Olhou para ele com reconhecimento e nojo. O que quer? Falar com Teresa ou com Lucas? Eles não querem falar com você. Por favor. Teresa apareceu atrás. Deixa, avó, eu falo. Saíram para a viela, o cheiro de esgoto misturado com comida, crianças brincando descalças, cachorro vira-lata farejando lixo. Um mundo que Roberto nunca tinha visto, mesmo morando a 40 minutos de distância. O que quer? Teresa perguntou, os braços cruzados. Pedir desculpas. Ela quase riu. 3 anos depois? Eu sei, é pouco, é patético, mas preciso. Preciso falar com vocês, com Lucas principalmente. Lucas não quer te ver, eu entendo, mas, por favor. Teresa o estudou, viu algo diferente, algo quebrado. Não a arrogância de antes, havia humildade, dor, vergonha. Você tem 5 minutos, aqui mesmo. Lucas pode ouvir ou não. Lucas apareceu. 13 anos agora. Alto, magro, bonito. Os olhos ainda tinham tristeza, mas também força. Oi, Roberto disse, a voz falhando. Lucas acenou. Não falou. Eu não sei como começar. Passei 3 anos pensando no que dizer, e agora estou aqui e as palavras... Respirou fundo. Tentei te matar quando você estava na barriga da sua mãe. Fiz coisas horríveis, imperdoáveis. E depois que nasceu, te tratei pior ainda. Como se você não existisse. Como se fosse erro. Mas o erro era eu. Sempre fui eu. A voz quebrou. Você me salvou. Doou teu rim. Sua mãe me disse que você fez por você, não por mim. E ela está certa. Mas eu queria que você soubesse que não passa um dia sem eu pensar nisso, sem eu sentir esse rim, sua vida dentro de mim, me lembrando que eu devia ter sido melhor, que eu podia ter sido pai e escolhi ser monstro. As lágrimas escorriam. Lucas olhava sem expressão. Não estou pedindo perdão, porque não mereço. Estou só agradecendo e dizendo que você é melhor que eu, sempre foi. E eu vou passar o resto da vida sabendo que falhei no único trabalho que importava, ser seu pai. Silêncio. Então, Lucas falou, a primeira vez dirigindo palavra ao pai em anos. Você está certo, não merece perdão, mas eu perdoo, mesmo assim. Não por você, por mim, porque não quero carregar ódio. Ódio pesa, e eu já carreguei peso demais. Roberto soluçou. Obrigado. Mas perdoar não significa voltar. Você não é meu pai, é o homem que me gerou. Só isso. Minha mãe é meu pai e mãe. Ela me criou, me amou, me salvou. Você é só o doente que eu ajudei. E está quite, não me deve nada. E eu não te devo nada. Estamos zerados. Lucas entrou no barraco. Teresa ficou. Olhou para Roberto. Agora vai embora. E não volta. Roberto acenou, virou e desceu o morro, curvado, pequeno, quebrado, mas vivo. Vivo por causa de um menino que ele quis morto. Os anos passaram. Lucas cresceu, forte, inteligente. Passou no vestibular para medicina, bolsa integral. Quis ser médico cirurgião, especialista em transplantes. Por quê? Teresa perguntou. Porque sei o que é salvar alguém e quero fazer de novo, mas com pessoas que merecem. Formou-se aos 25, um dos melhores da turma. Teresa estava na formatura, primeira da família a ver filhos se formar, chorou o tempo todo. A avó tinha morrido 2 anos antes, em paz, cercada de amor. Lucas pagou o funeral digno, com o primeiro salário de residente. Teresa abriu pequeno restaurante, comida caseira, marmitas, no próprio barraco, ampliado. Fazia sucesso,
Ganhava bem, não era rica, mas era livre, e isso valia mais. Roberto? Roberto viveu mais 20 anos, sozinho. Vendeu a empresa aos 60, doou metade da fortuna para orfanatos, creches, hospitais. Não fez alarde, não buscou reconhecimento. Fez porque precisava. Precisava tentar compensar. Sabia que não compensava, mas tentou. Tentou contato com Lucas 2 vezes mais. Nas 2, educadamente, foi recusado. Lucas não tinha raiva, mas também não tinha interesse. O homem era passado, e passado ficava para trás. Roberto morreu aos 72, ataque cardíaco, rápido, indolor. No testamento deixou tudo para Lucas, tudo. Apartamentos, ações, dinheiro, milhões. Lucas recusou. Doe para a caridade, ele disse ao advogado. Mas, senhor, são milhões. Não quero. Não preciso do dinheiro dele. Nunca precisei dele. Só precisei que me deixassem em paz. E agora deixou. Doe tudo para crianças, crianças como eu fui, que precisam de alguém que cuide. O dinheiro fundou o Instituto Lucas Santos, para crianças de mãe solo, berçário, creche, escola, tudo gratuito. Lucas nunca visitou, não queria associação, mas sabia que existia, e isso bastava. Teresa viveu até os 78, viu Lucas casar, ter 2 filhos, ser avó. Morreu dormindo, tranquila. No final, Lucas discursou: minha mãe me ensinou 3 coisas. Que força não é gritar, é resistir. Que amor não é palavras, é atos. E que perdoar não significa esquecer, significa escolher paz sobre vingança. Ela viveu isso, e eu vivo por ela. Hoje, o Dr. Lucas Santos é referência, cirurgião de transplantes. Salvou centenas de vidas. Nunca cobrou de quem não podia pagar. Numa entrevista, aos 40 anos, perguntaram: qual sua maior cirurgia? Ele pensou: a primeira, quando tinha 10 anos. Salvei alguém que não merecia e aprendi que salvar não é sobre merecimento, é sobre escolha. Escolha de ser melhor que a dor. A história virou livro, escrito por jornalista que a descobriu. O Rim da Redenção. Vendeu milhões. Virou filme. Teresa foi interpretada por atriz premiada. Lucas não quis ver. Por quê? A esposa perguntou. Porque vivi, não preciso reviver. Mas as pessoas precisavam saber que crueldade existe, mas resistência também. Que monstruosidade é real, mas humanidade vence. Que você pode ser quebrado, mas não precisa ser destruído. Milhares de mulheres escrevem para Lucas, contando histórias parecidas. Patrões abusadores, gravidezes não desejadas por eles, filhos desprezados. E Lucas responde todas, com a mesma mensagem: você é mais forte que pensa. Seu filho é bênção, não maldição. E um dia a vida faz justiça, sempre faz. No Instituto Lucas Santos existe parede de fotos, milhares de crianças que passaram por lá, todas sorrindo, todas seguras, todas amadas. E na entrada, placa: em memória de Teresa Santos, que nos ensinou que amor de mãe não se vence e que filho não é erro, é milagre. Lucas visita uma vez por ano, aniversário da mãe. Fica na frente da placa e fala com ela: consegui, mãe. Virei médico, salvo pessoas e nunca me tornei como ele. Você tinha razão. A gente escolhe quem quer ser. E eu escolhi ser seu filho, sempre. Porque esse é o legado de Teresa. Não está em institutos ou livros. Está em Lucas, no homem que ele se tornou, apesar de tudo, por causa dela. E se você tem filho, se passou por dor parecida, se alguém tentou quebrar você, lembre,
Lembre de Teresa, que resistiu quando todos diziam para desistir, que salvou quando era mais fácil deixar morrer, que amou quando seria mais simples odiar. E saiba, seu filho vai lembrar, não da dor, mas da força, não do medo, mas do amor. E isso é herança que dinheiro nenhum compra.